Está iniciando. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa temática será sobre conflito de interesses. Vamos investigar à luz de 5 teorias diferentes. Esperamos que vocês possam aprofundar o debate e a discussão nos fóruns. Primeiramente, nós levantamos a discussão sobre o formato em que a estrutura econômica e social das organizações, elas se apresentam de forma histórica. Nesse sentido, pegando o apanhado histórico, é totalmente natural que a empresa ela tem como objetivo fundamental o atendimento à população, né, numa estrutura de um mercado. E nesse sentido, o atendimento a esse mercado, é lógico que a empresa tende a crescer, tende a aumentar o seu campo de atuação, o seu market share, objetivando a maximização dos lucros. Então, da mesma forma como a empresa possui objetivos, o gestor e proprietário também possuem objetivos. Até então, com a evolução da economia de mercado, com o sistema capitalista, do mercado de capitais, nós observamos, também munidos dessa força global, né, da globalização, a figura do gestor do proprietário começou a dissociar-se de uma única pessoa, ao ponto de que agora o proprietário entrega os seus recursos para que outra pessoa possa, munido do seu capital, né, gerenciar esse capital. Então, os objetivos do gestor e do proprietário aparentemente são os mesmos, porque a partir do momento que existe a maximização dos lucros, né, a empresa cresce, a empresa crescendo pressupõe que o gestor terá uma maior remuneração e o proprietário vai conseguir nutrir-se de maior utilidade. Né? Então, nesse sentido, até então, aparentemente, não existe conflito de interesses. Ou existe, Ana? Boa tarde, pessoal. Na verdade, existe sim. Nós temos aí a ideia de assimetria da informação. Com Bell e Mins, que começam com essa ideia lá em 1932, porque há a separação do controle e propriedade. Ocorreu na época dos anos 70, a Revolução Industrial, então as empresas cresceram e o proprietário, ele não era mais o gestor da empresa, mas contratava uma pessoa chamada de agente, aí na figura trazida por Jesse Macklin, agente principal, em que esse viés da separação entre o controle e propriedade gerou aí essas duas figuras, de agente e principal. E o principal, ele contrata o agente para que o agente tome decisões e faça ali atitudes como se fosse o proprietário, para maximização do lucro do proprietário. No entanto, nós sabemos que existem os interesses pessoais, existem interesses por trás do próprio agente. Então, nisso, há a ideia de assimetria da informação. Então, quando é que acontece a assimetria de informação? Quando essa relação entre o agente principal, ela se torna conflitante. Então, ali tem os conflitos de interesses e, consequentemente, vem aí a assimetria da informação. Que nada mais é do que esse desequilíbrio entre informações, quantidade e a qualidade dessas informações que estão disponíveis aos outros indivíduos que também estão ali fazendo parte da entidade. E essa assimetria, esse desequilíbrio, pode trazer ali prejuízos financeiros ou não para a empresa, e eu até acrescento para o mercado também. Então, eu pergunto a vocês, é possível a ocorrência de assimetria de informações e não desencadear prejuízos para os envolvidos? Na perspectiva de condições ideais, nós sabemos que não existe assimetria de informação. No entanto, a gente vive no mercado falho, nós vivemos aí em condições de incerteza, e eu questiono vocês novamente. Quais os instrumentos que podem ser usados pela contabilidade para que haja a redução dessa assimetria informacional? E também eu trago aqui a subdivisão que Scott apresenta no capítulo 1 e 2, que é a seleção adversa e risco moral. Seleção adversa, a gente tem a ideia de informações privilegiadas, em que as pessoas podem usar essas informações em favor de si mesmas, de maneira oportunística, e o risco moral tem a ver com a questão do esforço que o agente faz, que muitas vezes não é monitorado ali pelo principal. Então, ele não consegue, na verdade, observar o esforço desse agente e nem, claro, monitorar todas as informações, todas as ações que esse agente faz.
E aí eu questiono vocês, qual mecanismos da contabilidade estão disponíveis aí para mitigar a seleção adversa e risco moral? E aí a gente entra também na ideia da teoria dos contratos, como eu falei, Jesse Macklin traz a ideia de que precisa contratar agentes externos para que eles tomem decisões em favor do principal. E aí nós temos a ideia que é trazida por Sander e também pelo Rousseau, de que a organização ela é um conjunto de contratos. Esses contratos, eles são contratos muitas vezes completos, contratos limitados, e a gente tem dentro dessa teoria a racionalidade limitada de Simon, porque esses indivíduos não conseguem fazer contratos aí de maneira a ter a ideia do que esses contratos podem promover lá no futuro. Por isso, esses contratos, eles são contratos incompletos, chamados. Então, eu pergunto, como a contabilidade ela pode ser utilizada dentro da teoria dos contratos? Para que a contabilidade serviria quando da perspectiva da teoria dos contratos? Os agentes eles vão aderir a esses contratos, porque eles têm a intenção de maximizar a participação deles. E aí eu questiono vocês, esses agentes eles podem ser motivados pela teoria da agência? Pode-se dizer que existe ali uma vinculação entre a teoria da agência e também a teoria dos contratos? Lembrando o seguinte, que da perspectiva da teoria dos contratos, as empresas elas não vão ter motivação em si mesmas. E elas não vão ser também identificáveis desses agentes. Então, o que acontece? Existe um jogo em que todos eles estão ali jogando, buscando maximizar os seus interesses, conforme as regras desse jogo, muitas vezes explícitas e em muitas situações implícitas. Então, eles buscam maximizar os seus objetivos jogando esse jogo. Exatamente, Ana. É tão interessante, pegando a sua fala, que na teoria da decisão a gente conseguiu observar em outros seminários que todos os players eles pretendem maximizar sua utilidade, né? Maximizar esse retorno esperado. E é interessante observar também que o gestor ele não concorre sozinho, ele concorre no mercado de trabalho gerencial, onde ele também busca a sua utilidade, mas ele não pode buscar também o máximo de utilidade, porque senão ele será substituído caso o esforço por trás dessa mesma utilidade não seja atingido. E é interessante quando você fala de jogos, né? Porque nós observamos que a teoria da agência é um dos ramos da teoria dos jogos. Porque a teoria dos jogos é mais abrangente, onde ele fala que existem jogos cooperativos e não cooperativos, né? E nesses jogos cooperativos, nós observamos que pode existir alinhamento entre os objetivos. E quando eles são não cooperativos, é quando eles não concordam em buscar motivações igualitárias. Nesse sentido, é interessante que a teoria dos jogos ela busca explicar o comportamento humano, né, de uma forma estratégica, utilizando lógica e matemática. Então, se você quer entender um pouquinho mais de teoria dos jogos de uma maneira prática, empírica, basta ler o capítulo 9 de Scott, porque ele utiliza justamente a teoria dos jogos, por mais que ele não a explique, né, ele a utiliza para explicitar todas as questões do conflito de agência e como a gente consegue alinhar os objetivos dessa agência. Algumas questões são interessantes, como a Ana ressaltou a contabilidade de condições ideais. Nesse sentido, a gente poderia aplicar a teoria dos jogos clássica, onde não existe assimetria de informação, numa contabilidade de condições ideais. E a gente tende a transformar, utilizando a habilidade heurística, né, de transformar toda a situação em uma história, né, em uma história em que a gente possa explicitar realmente os payoffs, os ganhos. Então, a gente consegue observar um conceito de utilidade muito forte na teoria dos jogos, uma presunção de racionalidade, né, e também a estrutura de jogos, tanto pura quanto mista, além do que nós temos estratégias dominantes e dominadas, né, a partir do momento que a dominante é que tem controle das informações. É quando a melhor escolha fica para um jogador específico. Então, esses formatos estratégicos são interessantes para a gente abordar a agência. E aí, pegando esse gancho aí de teoria dos jogos, a gente pode especificar com relação à teoria dos stakeholders, que ela é apresentada a partir da ideia de que todos os grupos eles possuem qualquer interesse legítimo e que participam das operações da entidade, que buscam ali obter benefícios, eles têm que ser ali
munido de informações de maneira igualitária. Não tem que haver priorização em relação a um determinado usuário da informação contábil. E aí eu questiono vocês, será se não houver priorização de grupos específicos, é uma boa situação para a empresa ter tantos interesses assim, ter tantas pessoas interessadas em alguma coisa? Como que fica essa situação em que a empresa vai ter que lidar com o interesse de todos esses stakeholders? Então, impacta algo aí na contabilidade, tendo em vista que a contabilidade ela tem um objetivo de fornecer informações para os seus usuários primários, que no caso nós sabemos que são os investidores. Outro ponto interessante da teoria dos stakeholders é que ela é pautada na responsabilidade social corporativa, e ela vai tratar da abrangência da responsabilidade das entidades, tanto no âmbito legal, no âmbito econômico, também no âmbito ético. E aí, o que são esses stakeholders, afinal? São qualquer grupo de indivíduos, ou mesmo, aliás, é um indivíduo em si, ou um grupo de indivíduos que vai ser afetado ou não ali pela entidade. Um ponto interessante também de ser observado é que na teoria dos stakeholders tem que ser utilizado lá a doutrina de contrato justo. E, além disso, defende o papel de que a organização ela precisa gerenciar esse relacionamento existente e esses interesses de todas as partes envolvidas para que gere valor, para que crie valor para a entidade. Perfeito, Ana. Um detalhe importante também, ressaltando a teoria dos jogos, é que nós devemos observar se o formato do jogo é normal ou extensivo, né? O normal, a gente precisa de 3 características básicas, né? A quantidade de jogadores, né? As estratégias que são disponíveis para os jogadores e a utilidade que cada jogador recebe para a estratégia dada. Então, é natural, um formato de tabela, como desenvolvido por Scott. A gente tem um formato extensivo também, John Nash apresenta também nos seus artigos a perspectiva de 5 elementos obrigatórios. Primeiro, os jogadores, as estratégias disponíveis, né? As informações sobre as jogadas anteriores, perceba, numa análise confirmatória, provavelmente. O montante que cada jogador, o momento em que cada jogador pode agir, né? E a utilidade de cada jogada. Então, é observado que as probabilidades supõe-se que possam ser conhecidas. Então, são pontos cruciais para a gente começar a adentrar os objetivos na agência. Será que realmente é possível alinhar os objetivos do gestor com o proprietário? Scott, ele traz um arcabouço teórico muito interessante, onde os objetivos estariam alinhados a partir do momento que o agente ele busca, né, um esforço, um trabalho duro, né, e não a gente buscando se esquivar das suas próprias responsabilidades. Então é importante que, por mais que a gente fale da possibilidade de monitoramento direto, no mercado atual, principalmente no mercado semiforte, a gente, com a presença da simetria informacional, o monitoramento direto é praticamente impossível no momento atual. Então, cabendo apenas ao proprietário possibilitar o monitoramento indireto. E por isso, a própria literatura fala que o proprietário ele não tem problema com riscos, né? Então, o risco do proprietário é totalmente normal, em detrimento do risco do agente. Tanto é que nas possibilidades em que o agente poderia munir-se das informações, resguardando o risco do proprietário e transferindo ele para o agente, na formatação de um aluguel do negócio, principalmente por esse agente ser avesso aos riscos, a utilidade automaticamente acaba por cair. Nesse sentido, o contrato com covenants e todas as obrigações, muitas das vezes mais aceitas pelo mercado, é a remuneração por participação dos lucros. Mas mesmo assim, existem várias críticas, como mensuração de accruals, o gerenciamento de resultados vinculado ao princípio da revelação. Nesse sentido, o princípio da revelação nos diz que seria interessante você colocar covenants que incentivam que o agente fale a verdade. Covenants que vão deixar muito bem claro esse comportamento ótimo, né, do agente, pressupondo que ele teria a mesma utilidade numa situação ruim, desde que ele fale a verdade. Mas, segundo a literatura, nós não conseguimos desestimular de forma clara e objetiva o agente de gerenciar os resultados por causa de outros demais motivos, onde ele começa a colocar o comportamento ético do agente influenciado por normas psicológicas.
ou seja, agentes, que tendem a ser influenciados pelo meio, eles têm um comportamento mais vinculado à agência. Agora, aqueles que têm um senso moral e ético robusto e enrijecido, não tendem a seguir o comportamento do meio, buscando, muitas das vezes, atendimento ao principal. Será que é realmente possível acreditar na gente? Será que existe um formato, uma teoria que apoie a oposição do agente como pertencente ao bem público? Será que é possível que a gente se vincule à teoria dos stakeholders? É interessante, e quando a gente pega estudo de Donaldson e Davis, em 1991, a gente traça algum paralelo, algumas características, e que deixa muito bem claro no estudo de Davis et al., 1997, que o comportamento coletivista, né, do gestor, ele se alinha à teoria de stewardship. Então, totalmente diferente do comportamento de um gestor movido pela perspectiva de agência. Então, traçando um pequeno paralelo, o gestor movido pela agência, ele tende a ser econômico, egoísta, né? Os mecanismos de motivação dele são baixos, né? Buscando apenas a maximização da sua própria segurança, das suas necessidades fisiológicas e econômicas, busca fazer um benchmarking de ações que outros gestores bem-sucedidos estão fazendo, em detrimento de qualquer posição do principal, e objetivando, muitas das vezes, o controle das informações, ele acaba manipulando essas informações a seu próprio benefício, né? E por isso é praticamente avesso ao risco, né? Enquanto, movido pelo stewardship, ele busca a autorrealização e a realização dos objetivos do principal, porque entende que se o coletivo cresce, desde aquela premissa fundamental que nós comentamos, ele entende que todos ganham, né? E essa motivação dele é intrínseca, até porque ele tende a respeitar os princípios e os objetivos do proprietário de capital. Então, por isso, a vinculação dele está muito mais com o envolvimento e engajamento com os objetivos, e também ele gerencia o risco com maior facilidade pela confiança que ele gera pela sua própria reputação para os seus investidores. Então, nesse sentido, o prazo e os objetivos estão muito atrelados ao longo prazo para o gestor stewardship, né, buscando sempre a melhora de sua performance, atendendo aos objetivos do principal. E eu levanto um questionamento aqui. É possível haver aí um investidor que que oscila entre esses dois perfis, stewardship ou agência, tanto investidor como gestor, ou não? Esses gestores vão ser tendenciosos a andar somente alinhado a uma dessas teorias? E corroborando a pergunta da Ana Cláudia, para que a gente possa trazer um debate eficaz, será que é possível prever o comportamento do gerente, né, pelo menos de forma predominante, se ele está vinculado a alguma dessas teorias? A contabilidade realmente pode auxiliar o usuário nessa previsibilidade, né? Então, ficam os nossos questionamentos. Espero que tenha auxiliado vocês. Agradecemos pela companhia e sempre que possível, por favor, contem conosco sempre que precisarem. Um grande abraço e um bom final de semana.